Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos aguardar um pouco o pessoal ir chegando. Olá, Dani, Ali, sejam bem-vindos. Saudades também. Digam pra mim como é que tá o som, se vocês estão ouvindo a música que coloquei. Tô dando um oi pra todo mundo aí. Hoje vamos falar sobre constelação familiar com a profissional Ellen Fonseca. É uma área bem importante, bem significativa para nossos estudos terapêuticos, né? E principalmente nessa fase que estamos vivendo de isolamento social. A música tá boa? O som tá na altura boa para vocês? Sejam bem-vindos. Ai, que bom, Dani. Obrigado por me assessorar aí. Então, hoje vamos falar sobre constelação familiar. É um tema muito abrangente, né? Cheio de muitas informações. Obrigada, Esther. Então, é uma live que a gente só tem 1 hora, mas vamos tentar aproximar a constelação familiar dos seguidores da Equilíbrio do Corpo e também de todo o universo de pessoas que a gente conhece, né? Para baixar mais um pouco. Veja aí agora, ficou melhor? Ellen já está chegando aí, eu só vou apresentar um pouquinho para já convidá-la, tá? Então, hoje iremos falar sobre a constelação, ficou melhor? Olha, obrigada, Dani. Então, o som tá ok, nossa convidada já tá por aqui, a Ellen. E Vina também chegou. Vamos lá, convoca o grupo de vocês todos aí pra gente começar. Um beijo em cada uma de vocês. Então, deixa eu falar só um pouquinho do que acontece nas lives dias de quarta-feira. O Grupo Equilíbrio do Corpo começou com um encontro com clientes do estúdio. E daí a gente teve mais ideias de buscar a meditação, né? Que a gente deu uma parada. Depois a gente começou a ter a ideia de trazer convidados da área de terapia, da área de saúde, né? E com isso, hoje a gente traz a Ellen Fonseca, que vai estar falando sobre a constelação familiar. É um tema bastante interessante, né? Bastante próspero, né? Nas nossas dúvidas, nos nossos questionamentos terapêuticos. Eu costumo dizer que não se faz terapia sem mexer com a família, né? O paciente não vem só, ele vem com todo o teu contexto. Olha a Priscila Cavaco aqui. Então, olha só, esse movimento agora da nossa live, eu gostaria que vocês fizessem perguntas. A gente já tem algumas que as pessoas passaram pra gente, a gente vai estar tentando responder. E a Ellen, ela tem um trabalho muito lindo na UNEB, vou deixar ela mesmo se apresentar para vocês, tá certo? Mas sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a Equilíbrio do Corpo, ao Grupo Equilíbrio do Corpo, que tá morrendo de saudade de todas vocês. E breve a gente estará juntinhos, tá? Eu vou aqui convidar a Ellen para a gente começar. Tá bom? Sejam bem-vindos, vão divulgando aí para as outras pessoas. Quanto mais gente terapeutizada, melhor este mundo, né, Dani? Né, Olá. Olá! Chegou! Boa noite a você e a todos e todas. Oh, que bom ter você aqui. Já quero te agradecer e te falar que as expectativas são grandes. Muitas pessoas mandaram perguntas, querendo já saber do seu trabalho, querendo saber dessa pessoa que vem, que é trazida pelo Grupo Equilíbrio do Corpo, né? E a gente está aqui ansioso para nesse nosso bate-papo, nosso diálogo sobre essa constelação familiar, que é do nosso querido, a abordagem sua é do nosso querido Bert Helling, não é isso?
E aí eu quero te passar a palavra para você se apresentar, mostrar esse público nosso, ao público seu que está chegando, né? Como que é esse seu trabalho, essa profissional. Olha, o pessoal querendo que eu leve a Equilíbrio para São Paulo. Vamos colocar lá, Dani. Levar para o mundo inteiro, verdade. Eu quero em Alagoinhas, que bom. Seja bem-vindas, né? Faça desse nosso momento agora um momento de oportunidade para a gente se cuidar, como eu te falei, nós duas e também o público que chega para a gente, tá bom? Então, se apresente, sinta-se em casa. Tá bem, na hora que tiver que parar, você me faz um sinalzinho, porque eu sou falastrona. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu quero lhe agradecer o seu convite muito amável. E quero lhe dizer, estou contente de estar aqui, quero lhe dizer que lhe parabenizar pelo seu trabalho, que eu conheço, o trabalho de psicoterapia corporal, um trabalho importantíssimo, né? O corpo, Pierre Vai, o nosso Pierre Vai, no livro O Corpo Fala, já falava das diferentes formas de comunicação que o corpo expressa, pelo qual a gente poderia encontrar rastros de muitos tipos de problemas e a gente poderia tratar, né? Então, o corpo é um repositório da nossa multidimensionalidade, né? Das nossas memórias, do nosso corpo mental, emocional, e é por aí que a gente vai trabalhando mesmo. Eu acho incrível, fantástico o seu trabalho, admiro, e vamos voltar depois dessa quarentena, se Deus quiser. Quero tomar minhas massagens de volta com a sua aromaterapia, que eu acho lindíssima, adoro. Bom, obrigado, Ellen. Tem até uma frase que eu peguei, você falando do corpo, né? Do Bert Hellinger, que fala assim: o que é calado na primeira geração, a segunda geração carrega no corpo. E é bem por aí. Essa sua colocação é perfeita, porque eu sempre advirto os meus alunos dos grupos e clientes também, que os segredos familiares têm um mal terrível, fazem um mal terrível às famílias, aos sistemas, né? Tudo que é ocultado, o sistema não aceita. Tudo que é ocultado faz um dano tremendo. A pessoa só descobre depois que o dano foi feito. É como a influência transgeracional, né? Porque aconteceu uma tragédia ali, todo mundo ocultou por vergonha, por não se expor, mas isso vai minando as relações, né? Porque os que vêm chegando, todos têm consciência, e aí alguém vai assumir o papel do outro, da vítima que foi ocultada, que foi obnublada, né? E vai vivenciar o drama. É terrível. Então, os segredos não são coisa boa, segredo. Por isso que os meus constelados, né? Muitos psicólogos que vão para o meu curso e que se constelam, que moram no interior, viajam, mesmo não sendo psicólogo, viajam para se informar de papai, mamãe, de vovô, vovô, do tio, avô, né? Que tem ainda a memória, o que aconteceu com eles, né? Porque isso ajuda a resgatar, trazendo à tona já é um grande passo para a mudança. Né? Acho que foi por isso o nosso encontro, né? Essa paixão minha pelo corpo, por essa leitura, por esse contato, faz com que a gente se encontre com a nossa identidade familiar, né? E daí acontece. Apresente você aí. Qual é o seu trabalho? Como é que você trabalha? Onde? Conta aí. Sim, só para complementar, o Hellinger já havia percebido a importância do corpo desde o início do seu trabalho nos anos 80, né? Porque, como diz Antônio Damasio, né, as emoções estão intimamente imbricadas no corpo, né? Então, sem as emoções, os consteladores, no modelo inicial das constelações, que eram as constelações faladas, né, que eu já trabalhei com esse modelo, falada, reverenciada, né? Como era que a gente ia orientar o constelando, os representantes da família do constelando, né, do sistema? Então, eram as emoções que nos norteavam, né? Se estava bem, se não estava bem. Foi assim que ele foi construindo e escrevendo os livros dele, a partir dessa experiência com o próprio corpo das pessoas, né? Muito interessante. Bom, o meu trabalho, eu gosto de honrar sempre, rapidamente, minha primeira formação psicoterapêutica, que foi em musicoterapia, foi feita pela Fundação Maieuses, na Galícia, na Espanha, quando eu estava vivendo lá. E eu tive a experiência lá, que eu coordenei o departamento de musicoterapia, uma coisa breve, mas foi muito interessante, e trouxe também para cá essa musicoterapia. Fiz um trabalho filantrópico no Abrigo Dom Pedro II, e que me gratificou muito, uma aprendizagem imensa de ambas as partes, muito lindo. Né? E fiz também, abri uma turma de musicoterapia em 2007 na UNEB,
e hoje eu aplico esse modelo, que é o modelo Rolando Benenson, é o modelo regressivo de memória. Eu trabalho acoplado ao modelo sistêmico, né? E uso muito a musicoterapia nas minhas constelações, que tem um efeito excelente, né? Um grande diferencial. Que ótimo. Agora, sobre a minha formação em constelação familiar, eu fiz 3 anos de formação, quando Marise Sampaio e Kátia Lima traziam ela ainda traz, me parece, os ex-alunos de Hellinger, né, para nos dar a formação. Fizemos 3 anos, que é o período de formação, para poder dar o tempo da mudança de cada um, para poder evitar projeções, né, no constelando, nos clientes, etc. E depois, seguindo essa formação, eu fiz uma pós-graduação em Palma de Maiorca, que é na Universidade, no Instituto de Ciências da Educação, na Universidade de Ilhas Baleares, lá na Espanha, que é uma pós-graduação em intervenção sistêmica contextual aplicada à família, à educação e ao social. Que ótimo. Tenho também, certo, tenho também uns cursos ultimamente que eu fiz em 2017, fui para Bad Reichenhall e tive a sorte de encontrar meu mestre querido, né, que eu tinha loucura para conhecer Hellinger, e estive pessoalmente sendo trabalhada por ele, fui constelada por ele, tive essa sorte, e participei de vários seminários. Eles chamam seminários, os cursos lá eles chamam seminário. Eu participei de vários, entre 20 e 25 dias, e foi um trabalho maravilhoso. Quando em 2011, na UNEB, eu vou falar sobre o meu trabalho, porque eu tenho muita gratidão a esse trabalho na UNEB, né? Em 2011, eu criei os grupos de desenvolvimento humano com o apoio do meu chefe de departamento de então, Antônio José Batista de Azevedo, logo seguido por Flávio Corrêa e agora Márcio, que está no Departamento de Ciências Humanas, os quais me ajudaram muito com salas, com todos os implementos que a gente precisava, né? Criei os grupos de desenvolvimento humano com enfoque nas constelações de Hellinger. Este trabalho, eu tenho certeza de que ele é pioneiro, ele é precursor, porque na época eu me lembro que eu liguei, não foi algo sistemático, mas eu liguei para várias universidades brasileiras públicas, né, para saber se alguém fazia um trabalho na área de sistêmica, o pessoal dizia, não sei do que você está falando, né, não conhecia ainda. Né? Então, que as constelações começaram a se expandir de 5 anos para cá, mais ou menos, né? Então, não conheciam. Então, eu acredito, né, que oferecido por universidade pública e gratuito, eu desconheço o que tem havido naquele momento. E fico feliz por isso, porque a finalidade, o objetivo que eu tinha, né, sempre foi o de beneficiar as populações, né, os grupos, as pessoas, né, beneficiar para ajudar nos seus sofrimentos e disseminar a visão sistêmica de Hellinger de todas as formas possíveis, né? Isso eu consegui, os resultados foram maravilhosos, eu tenho registrados todos os que me chamaram a atenção, outros que se manifestaram, que de alguma forma também me chamou a atenção. As pessoas entravam de uma forma, né? Eu estive dando aulas do 14º grupo, eu criei 14 grupos ao longo desses 8 anos, e o último grupo terminou em dezembro de 2019 agora. E as pessoas entravam de uma forma e saíam de outra, porque a partir da visão sistêmica eram muito trabalhados o tempo inteiro, né, com movimentos sistêmicos, constelações e teoria. Teoria, prática, teoria, prática, teoria, o tempo inteiro. Então, não é um curso, nunca foi um curso de formação, porque não era o meu propósito, eu queria era beneficiar as populações, era mais uma prática, só que a gente chamava de curso porque havia muita aprendizagem, eu entregava material, eu conversava, eu explicava, teorizava, tudo eu explicava, né? Então é isso, e esse curso me trouxe um aporte muito grande sobre a importância, sobre a influência sistêmica nas gerações subsequentes, né? Como interfere, né? A gente pôde constatar uma série de coisas, né? Era gente que chegava com fobias, né? Que no final já se dizia livre do peso daquelas fobias, com menos medo, né? Outros que chegavam com tensão ocular, né? Altíssima, a ponto de quase chegar à cegueira, e depois de uma constelação que a gente percebia
a constelação com a mamãe e com a família, que não havia atenção dessa pessoa à própria família, quando a gente não quer ver a família, né? Aí a visão não funciona muito bem. Há alguma coisa, quando se tem um problema de visão, geralmente se pensa, alguém não quer ver algo, né? Então, ela, depois que fez os exames, ela constatou que a tensão ocular, depois da constelação, havia baixado mais da metade. Né? Outras pessoas que, por exemplo, chegavam lá, mulheres, particularmente mulheres, né? Que chegavam irascíveis, né? Cheias de mágoa, de raiva dos homens, né? Querendo, como vingadoras das mães, avós e bisavós que foram maltratadas por seus companheiros, né? Quanto a essa dinâmica, inclusive, dessas mulheres, eu pude constatar ao longo desses 14 grupos os problemas de ordem ginecológica nas mulheres decorrem sempre de um conflito entre uma ancestral e um homem, né? Sempre conflitos de casal, né? Então vão gerar, isso foi uma coisa repetitiva em turmas, né? Eu constatei isso. Então vão gerar problemas de mioma, ovário policístico, né? Amenorreia, gente que chegou lá que eu constelei, que tinha amenorreia, que ficou 15 dias menstruando depois da constelação, né? Porque como que desbloqueou o trauma que estava ali guardado aquele tempo todo, né? E que mais? E são muitos casos que eu tenho registrado, né? Mas agora, assim, de memória, não dá para trazer todos. Mas a gente vai, quando eu tocar no tema da integração geracional, eu falo. Diga. Isso. Eu queria te falar um pouquinho sobre, que você falasse um pouquinho dessa lei do pertencimento. Aqui. Então, sim, são 3 leis que eu vou falar rapidinho, porque se eu falar de umas outras duas, as outras duas não vão gostar, e vão ficar excluídas. Não se pode excluir nada nas constelações. Nada. Isso aqui é o senso de humor. Então, não se pode excluir nada, mas isso aí é sério. Não se exclui. Ninguém pode ser excluído nas constelações. Em nenhum sistema não é possível haver exclusão. Quando ela ocorre, gera-se um conflito e um transtorno muito grande no sistema. Então, o que acontece? Hellinger, quando viveu como missionário na África do Sul, ele ainda não era terapeuta, ele observava, ele tinha como missão trabalhar entre os Zulus. Ele observava as tribos Zulus, como as famílias funcionavam nessas tribos. E aí ele começou a anotar tudo que ele via que dava certo ou não dava certo, né? Foi assim que ele foi construindo a ideia das constelações. Então ele percebeu, né, que existem 3 leis sistêmicas que regem as famílias, né? Regem os sistemas, perdão. Sistema familiar, que ele começou pelo sistema familiar, depois que se derivou para a área organizacional, escolar, jurídica, saúde, etc. Né? Mas ele, então ele descobriu que há 3 leis que regem os sistemas. A primeira lei é a lei do pertencimento, né? A lei da vinculação e pertinência. Todos nascem em um sistema e a ele pertencem e não podem ser excluídos sob pena de trazer a desestruturação desse sistema. Porque aí começam todos os transtornos. Quando há uma exclusão, há transtorno. A lei do pertencimento me traz a várias questões que eu tenho em consultório de mães, né, que têm aborto espontâneo. Aí logo depois ela tem outros filhos que conseguem vir. Elas, de uma certa forma, abandonam esse aborto, né? E isso você me traz que a lei do pertencimento, ela tem que contar com esse filho que não veio para esse plano, né? Mesmo que ele durou dias. Não é isso que você está me dizendo? Sim, veja bem, você fala, a lei ela abandona esse aborto, você disse ela abandonou esse aborto? Não, ela perde esse bebê e não conta como filho. Ai, não pode? Até na Espanha, quando a pessoa vai ser atendida, os enfermeiros perguntam quantos filhos, quantos abortos eles registram, né? Então, não pode. Tem que se considerar, todos têm que ser incluídos. Então, senão a criança fica lá, né? Ela vai sentir a pressão muito grande. Gente, é a questão das exclusões que eu estava falando na primeira lei sistêmica, né? O que são exclusões? Quando a gente fala em excluído, o que são exclusões? Homicídio, suicídio, aborto, né? Morte precoce, morte brutal, pessoas que são excluídas da família, que foram criadas no seio de uma família e que depois são enxotadas, filhos que são postos fora de casa, exclusões graves, né? Ingratidão, exclusão grave,
se paga um preço caro pela ingratidão, né? Então, todas essas são exclusões, e as exclusões não são aceitas pelos sistemas, né? Então, o que é que acontece no caso das pessoas que abortam, né? E o aborto espontâneo não é tão espontâneo quanto as pessoas pensam, né? Existe um processo mental que induz ao aborto, né? Não é que ela tenha provocado fisicamente, mas mentalmente alguma coisa levou a que acontecesse. Isso já foi mais do que... Os lamentos dos abortados já provaram para muitas constelações que isso acontece, de fato, né? Então, a segunda lei... então, deixa eu continuar aqui só para explicar que é interessante, a sua colocação foi muito interessante pelo número de pessoas que você fala. Né? Então, a exclusão é muito grave, é muito grave. Na verdade, não existe, ninguém pode ser excluído. Ele nasce em um sistema, ele não pode ser excluído, mas a pessoa excluir do coração, enxotar da vida, da mente, do coração, é uma violência brutal para o excluído, né? Então, há muito sofrimento. E quando há exclusão, né, aí a coisa vai, o sistema grava na memória, e 2 gerações depois, alguém vai se identificar com o excluído e vai repetir a mesma história, né? É sempre assim, invariavelmente. Então, o que é que acontece? Nas antigas constelações, nas constelações faladas, porque eu trabalho com o modelo medial, que é o modelo mais avançado de Hellinger, a constelação silenciosa, né? E a gente trabalha com uma pessoa e o seu problema, né? Não trabalha com um dos representantes da família toda, como inicialmente fazíamos, né? Então, quando há uma exclusão, o sistema não aceita, o que é que acontece? Uma família, o sistema não tem várias pessoas com suas almas. Na verdade, um sistema tem uma alma constituída por todos os membros desta família. E eles têm uma, como se diz, uma consciência sistêmica. É governada por alguém que determina, do grupo, né, inconscientemente, que determina quem sai ou quem fica, né? Então, quando uma pessoa era excluída, o que era que o sistema fazia? Ele determinava que alguém na nova geração, é isso que faz repetir, traga de volta a memória dessa pessoa, para que ela não se sinta excluída. Na verdade, vai haver 2 exclusões, porque esse pensamento mágico, romântico, de que o sacrifício de uma pessoa se atirando no lugar de outra que se suicidou, ou que morreu, ou que foi embora, ou que sofreu, não vai adiantar, né? Vão ser apenas 2 excluídos, né? Então, foi com base nessa exclusão que o próprio pensamento sistêmico, a própria consciência sistêmica propunha, né, para o grupo, ou impunha, na verdade impunha, que Hellinger, ele parou para ver e disse, não é possível que os inocentes continuem pagando, né, por coisas que aconteceram lá atrás. O que é que eu posso fazer? Ele foi a Rupert Sheldrake, que é um físico inglês, criador do termo campos morfogenéticos, ou mórficos, né? Que é o campo que traz a memória no campo da constelação. Não tem aquela memória da família, de segredos, de coisas que ninguém nem imagina, e de repente a pessoa está ali, sem saber nada, está sabendo. Então, esse autor, que é Rupert Sheldrake, ele, desde os anos 80, ele descobriu os campos mórficos em torno das pessoas, das famílias. Então, ele disse a Hellinger que a única forma de se livrar da consciência sistêmica da família, que era determinante, que dizia aquele vai vingar o outro, né? E excluía 2, na verdade, né? Como compensação, né? Era fugindo da consciência da família, dessa consciência sistêmica. E de que forma? Aí Hellinger começou a meditar e descobriu esse modelo com o qual trabalhamos, que é o movimento, né? Que ele chama de movimento do espírito, que antes chamava movimento da alma, né? Era um movimento falado, né, em que se reverenciava e tudo. Este movimento é a chamada constelação medial, né, que é a constelação silenciosa. Esse movimento é uma força que ele diz, não me perguntem o que é o movimento do espírito, só sei que é uma inteligência, uma energia amorosa e inteligente, sábia, que contextualiza todas as pessoas sem excluir ninguém. E até hoje é verdade, ninguém fica de fora, né? Então, isso é interessante, essa colocação. A segunda, voltando à segunda lei sistêmica, só brevemente, para que vocês percebam, é a lei da hierarquia, né? Eu estou falando sobre isso porque eu pressuponho que o nosso público é heterogêneo, entende, Ivana? Então, eu pretendo que todos entendam um pouquinho da coisa. Então, a segunda lei sistêmica é aquela da hierarquia e da ordem de chegada no tempo. Os mais velhos precedem os mais jovens, eles, né, são prioridade para o sistema. Se houver necessidade, homeostase, ou seja, aquela autorregulação que exige a eliminação de pessoas no sistema,
o sistema vai dar prioridade, vai manter a segurança dos mais velhos e vai excluir os mais das últimas gerações, né? Então, mas na verdade, o que importa aqui é a hierarquia, a necessidade que os pais são os grandes, né, são considerados os grandes, os filhos os pequenos. E essa lei hierárquica deve ser respeitada, sob pena de se gerar grandes problemas, né? O problema é que hoje, essa horizontalidade que não respeita mais a hierarquia tem gerado muito caos social, né? E isso, eu digo sempre, a gente precisa rever essa questão, né? Antigamente, quando se pedia a benção a painho, a padrinho, a titia, a vovô, né? As coisas eram mais tranquilas, né? Hoje não se tem mais noção disso, mas deixe lá. A terceira lei sistêmica... Diga. Com o que você está falando agora dessa hierarquia, eu costumo mostrar assim, ó, nos dedos aos meus pacientes. Os pais vieram primeiro, né? E eles vejam eles como portal que nos trouxeram. Então, eles estão sempre mais acima do que a gente. Então, honrar o pai e mãe, já tem isso até na Bíblia, né? Então, se a gente modifica, a desorganização sistêmica familiar faz uma desorganização na nossa vida. Então, a gente, quando toma consciência, voltar a botar esse em lugar, em ordem, né? A hierarquia dos pais, eu respeito e honro, e ficar no seu lugar de filho, porque eles foram um portal para a gente, né? Exatamente, eles nos deram a vida que nós nunca vamos poder pagar, né? Não se paga uma vida que nos trazem. Nos trouxeram, graças a eles, estamos aqui para evoluir, né? Então, esse é o pensamento de Hellinger. Por outro lado, essa história de que o pai é amigo, essa ideia novedosa de que o pai é meu amigo. Não, o pai não é amigo, o pai é pai. É o pai que estabelece limites. A ordem precede o amor, é mais importante que o amor, né? Se não há ordem na família, o amor não se manifesta. Sem ordem, o amor não flui. Né? Então, isso é preciso estar atento a esse tipo de coisa, muito pertinente a sua colocação. E a terceira lei sistêmica é a lei do equilíbrio entre dar e tomar, né? Entre dar e receber, mas esse receber não é simplesmente apaticamente, é um aceitar de fato, receber, né? Por isso se diz tomar, né? Então, o equilíbrio, ou seja, entre casais, por exemplo, se em um casal, um dá amor ao outro e o outro não corresponde, né, se faz de esquivo ou não dá a altura, olha, a relação começa eu digo sempre, começa a capengar, né, começa a fraquejar, né, começam os conflitos. É interessante que se um dá amor, dá carinho, atenção, o outro tente atribuir na mesma medida e assim o outro vai alimentando e o outro respectivamente para manter a relação. Da mesma forma, entre amigos, entre colegas da mesma hierarquia numa organização, né? Entre irmãos, numa família da mesma hierarquia, né? Tem que haver esse equilíbrio, né? Só não é permitido. Respondendo a pergunta da Idna, que está falando sobre com relação à hierarquia, também tem relação com o irmão mais velho? Sim. O irmão mais velho, ele é irmão, mas é claro que aí já há uma gradação, né? O irmão mais velho, como é que são? Oh Deus do céu. Os primogênitos, perdão. Os primogênitos, eles sempre assumem, isso sempre soubemos desde a formação, os primogênitos, sejam homem ou mulher, né? Eles assumem o lugar dos pais, quando os pais morrem, eles assumem a responsabilidade dos pais. É um peso grande que eles assumem, né? É grande, né? Porque ficar no lugar de um pai e uma mãe é um peso, né? Da família, assumir a família inteira. Mas isso, quando a gente punha no meu curso, punha assim na ordem, a gente via que muito caçula passa à frente do mais velho, né? E os que estão no meio querem, para serem mais vistos, passar à frente, né? Ter protagonismo. E aí começa a desordem, né? Entendeu? Porque pela ordem é mais velho até o caçula, né? Nessa ordem. Sim. Pronto. Você quer que eu já faça as perguntas que eu já tenho aqui? Pode fazer. Bom, eu só não coloquei que a única relação que permite o desnível entre dar e tomar é a relação entre pais e filhos, entre professores e alunos.
Porque os pais sempre darão mais aos filhos, os filhos sempre receberão mais. E os professores, naturalmente, pela própria história de vida, de estudos, de conhecimento, sempre darão mais, ainda que a gente tenha Paulo Freire no coração, né? E saiba que é uma aprendizagem dupla, sem dúvida. Eu trabalhei com ele na universidade até o semestre passado, trabalho, mas existe essa coisa de que o mestre, né, ele chegou primeiro, né? E o aluno depois, né? Então existe essa hierarquia. Mas pode dizer, pode perguntar. É sobre como é que funciona o trabalho da consteladora, né? Como que identificar o assunto que devo levar para constelar e quanto tempo dura uma sessão? Veja bem, como identificar o trabalho, por favor. Como identificar o tema, é isso que ela quer ser trabalhado? Isso. Ela pergunta, tem que ver como é formulada a pergunta, porque quando você me escreveu, quando você me falou de um aí, eu fiquei na dúvida. Como identificar? Veja bem, o constelador, ele tem uma formação que lhe dá, teoricamente, né, e na prática, a oportunidade de ver, né, o que é que funciona ou não funciona, o que é que resulta em quê, não é? Nas famílias. Então, mas como identificar, quando uma cliente, eu não dou, nesse meu modelo de constelação, a gente não conversa muito, não pode. Hellinger diz que não se deve conversar demais, uma constelação não pode durar mais de 20 ou 30 minutos, né? Geralmente as minhas duram 20 minutos, por aí, né? E porque não se pode demorar tanto tempo, né? Porque às vezes complica as Isso coisas, né? é individual, né? Não, não, não. Não. Bom, em primeiro lugar, não há Grupo? constelação individual. Individual, você fala pessoal, entre quando a pessoa faz diretamente com constelação. Não, 20 ou 30 minutos, na verdade, porque quando eu dou 1 hora para atendimento online, né? Porque eu dou a mediação sistêmica primeiro e depois é que eu faço a constelação, em 20 ou 30 minutos, né? Porque não é preciso durar tanto tempo, né? Mas eu estou falando presencialmente mesmo. Né? Então, como é que a gente sabe? Quando o cliente chega com problema, ele não precisa me adiantar nada por zap, nem dizer o problema. Ele, na hora, ele pode contar. Eu posso, às vezes, perguntar, mas é o mínimo que ele tem que me dizer, porque a gente já vai rastreando, né? Então, eu pergunto sobre os irmãos, sobre os pais, né? E outras perguntinhas-chave que nos dão a orientação, mais ou menos, por onde iria o problema, né? A gente já supõe, mas é quando põe no campo que a gente vê, né? Então, por exemplo, são exemplos. Quando uma pessoa tem problemas, chega lá, tá com problema o quê? Afetivo? Uma aluna que chega lá e senta, uma ex-aluna não, mas uma cliente, que chega lá e senta e diz, olha, que há 10 anos não tinha um namorado, que a vida dela estava um horror, que o trabalho dela é um sofrimento muito grande, né? Chorando muito, chorando, a criança lá chorando. E as crianças que eu digo, entre aspas, né? Ela na criança interna. E aí, eu disse, por quê? A primeira pergunta que eu fiz, eu disse, por que você não aceita sua mãe? Né? Então, ela disse, porque ela não atende, ela nunca me aceitou direito, porque aí começou a usar os argumentos, né? Então, a gente percebe logo que o problema tem a ver com a mãe, quando é um problema afetivo, né? Quem tem problemas com a mãe tem problemas de afetividade, de encontrar parceria, de encontrar um companheiro, uma companheira, né? De ter uma relação estável, né? Quem tem problemas, por exemplo, outra que me chegou lá, marcou uma constelação, porque ela, todas as vezes que ela tentava comprar uma casa, né? Havia alguma coisa que impedia dela comprar o imóvel. Nunca deixava ela comprar o imóvel, né? E eu aí perguntei, você tem problemas sérios com seu pai, não é? E ela disse que não tinha conhecido, seu pai foi embora quando ela era pequenininha, e aí, pronto, a constelação mostrou uma complexidade que você não imagina, né? Por conta de mágoas, de acumuladas e tudo mais, né? Então, o pai tem a ver com a prosperidade, tem a ver com o conduzir-se com confiança, com a força e determinação, né? E a mãe tem a ver com a afetividade. Embora, ultimamente, as mulheres, nesses últimos 40 anos, terem ocupado um certo protagonismo nas empresas, nas organizações, quando a pessoa tem problema com a mãe, isso invade também o problema, tem a ver com o problema econômico e profissional da pessoa, viu? Então, a mãe tem importância tudo. Eu digo sempre, o pai tem a ver com andar caminhando com segurança, com prosperidade, com os limites, estabelecer limites, o equilíbrio, né? Mas a mãe tem a ver com tudo, né? Que afinal ela nos trouxe no ventre, né? Outra questão que me trazem aqui é com relação Como? Está baixo, está baixo.
Outra questão. Agora estou ouvindo, sim. Ai, meu Deus. Voltou? Ai, a internet. Voltou agora. Pronto. Sim, meu O bem. que me fazem questão com relação às constelações, quando são em grupo, né? Essas pessoas que estão ali representando, se elas simbolizam alguém da família, querem entender como que acontece e se existe incorporação na constelação familiar. É algo que sempre as pessoas questionam, né? Boa pergunta, boa pergunta. Não existe incorporação, não. Nas constelações, é o seguinte, a gente trabalha com campos morfogenéticos, como eu acabei de falar, Rupert Sheldrake descobriu nos anos 70, né, que o campo de uma família, existe um campo eletromagnético da família que traz uma memória ancestral, né? Aí entra também, Hellinger contou também, estudou muito Jung, Carl Jung, né? O conceito de inconsciente coletivo de Carl Jung, né, está muito presente nas constelações. Né? Quando eu me lembro, a gente achava incrível quando eu comecei a participar como representante nas primeiras constelações, né? A gente entrava no campo, não conhecia nada do constelando, nada da família dele, e de repente a gente estava ali falando segredos de família, estava ali contando coisas e agindo como os parentes dele, as pessoas ficavam boquiabertas, né? Por quê? Né? Esse inconsciente coletivo que Jung se refere, né? A gente traz uma memória bastante remota, a gente tem inconscientemente a memória, né, que é o inconsciente coletivo, né, a memória de tempos, desculpe a contradição, imemoriais, né, de tempos extremamente remotos, coisas que nem se imagina. A gente pode ter essa memória numa constelação. Então, isso vem porque o campo quântico da constelação, hoje a gente usa o termo quântico, né, o campo quântico, o campo morfogenético da constelação, traz essa memória, né? Ele atua trazendo essa memória, mas não tem nada de incorporação, não é. Eu, com todo respeito, eu entendo os espíritas, tal, mas não é incorporação, não. É a sintonia mesmo com as pessoas naquele campo, né, que identifica aquele sistema. Uhum. Certo. Pois não. Com relação aos primogênitos, né, que a gente falou sobre as mulheres, né, que representam essa família, é o que a gente comentou na primeira frase, mas eu acho que veio a pergunta, é bom falar. Como uma geração acaba levando a história da outra, né? Fala aí pra gente mais um pouquinho, porque é uma pergunta que já reincidiu umas 2 ou 3 vezes aqui. Ivana, e é muito pertinente. Ivana, e aqui então, a minha experiência aqui na Bahia, eu fiz constelações na Espanha, né? E eu conheço a história de lá, né? Do contexto de lá, é até um pouquinho pesado mesmo, porque houve muitas guerras lá, né? E aqui, como disse Hellinger, o problema da Europa foram as guerras, porque ele teve que recuperar... Nesse povo que chegou agora. O problema da Europa foram as guerras, né? Hellinger lidou, depois do nazismo, com não sei quantas exclusões em família, casos gravíssimos. Esse homem não tinha medo de nada, ele enfrentava tudo, né? O problema que ele diz nos seus livros, o problema da Europa foram as guerras, o problema do Brasil foi a escravidão, né? Então, o que excluiu muitas pessoas, né? Então, o que a gente vê? Mas falando sobre essa questão da repetição, né? As repetições acontecem tanto de coisas boas, de boas relações, né? Automaticamente, a memória sistêmica faz com que se reproduza, mas a exclusão não passa despercebida, né? Então, o que acontece? Se uma mulher teve lá um conflito, né? Viveu um conflito, e isso foi mais do que relatado nos meus grupos, casos e casos e casos, né? E sempre muitas mulheres, né? Que trazem da terceira, a gente trabalha até a 4ª geração das bisavós, né? Então, a gente via, né, casos que aconteciam com as bisavós, que a neta estava aqui reproduzindo, né? É por isso que diz, vai assumir, a pessoa que vem, o inocente, vai assumir. Isso acontece. Então, por isso que é importante esse tema que você está falando, do que você propôs aí, esse tema de o pensamento, o conhecimento sistêmico no cotidiano, né? Claro, se a gente tiver uma ideia,
de que, de uma visão sistêmica de mundo, a gente pode se prevenir de tantas coisas, evitar que os nossos filhos e netos repitam e reproduzam essas situações infelizes, né? Então, é por isso que eu sempre aconselho os meus ex-alunos e clientes que façam a árvore genealógica, né, o genograma, ou árvore genealógica da sua família até a 4ª geração dos bisa, né? Para poder ver o que aconteceu lá atrás, como eram as relações entre o vovô e a vovó, o bisavô e a bisavó, o vovô e a vovó, e o que resultou, o que é que acontece que está se repetindo de lá em diversas gerações, né? Então, uma pessoa que tem problema de alcoolismo, né? Eu tive clientes com problema de tabagismo e alcoolismo, a gente conseguiu curar o alcoolismo. O tabagismo, né? Ele não conseguiu deixar. Havia uma predominância de ancestrais dele que fumavam muito, né? Era de geração a geração, muito forte, né? Mas o alcoolismo foi curado. A esposa me ligou um ano depois dizer que desde aquele então ele deixou de beber. Agora, o que é que acontece? Essas repetições, então, a pessoa vendo isso, né? Ela pode evitar, né? Pode ver, olha, como é que a gente pode, com a visão sistêmica, tentar resolver isso para evitar que os nossos filhos e netos entrem nessa história, né? E como você trouxe, a nossa intenção é falar um pouco dessa constelação que todos nós estamos fazendo de forma isolada no seu ambiente hoje, né, pela pandemia. E o grande conciliador ou constelador é o nosso Deus maior, né? E hoje as pessoas estão se revelando dentro do seu contexto e isso está afetando bastante, uns para algo positivo, né? Outros para o negativo, porque está pesando demais, está sufocante demais. E a constelação familiar acontecendo, né? Eu queria que você falasse um pouco mais desse movimento que a gente está vivendo agora, né? Perfeito, Ivana. Muito boa pergunta. Então, é claro que com a supressão dessas vidas, né? Essas pessoas que estão indo por conta dessa virose, né? Eu nunca cito o nome desse vírus, é dolorosa porque nós somos seres holográficos. Nós estamos todos encadeados, né? Somos uma rede. Né? E quando eu me lembro que uma vez Divaldo Franco, numa palestra que eu assisti, ele dizia: quando um cai, todos caem. Quando um se ergue, todos se erguem. E eu não entendi aquilo. Eu disse: por que eu não sinto nada? Porque é inconsciente. Né? Agora, como estamos mais evoluídos, a gente está mais sensível. A gente capta o que o outro está sentindo longe. Né? Então, é claro que a gente sente a dor dessas perdas. Né? Mas é também, como tudo no mundo é dual, na nossa 3ª dimensão é dual, né? O que é que acontece? A gente tem um lado positivo, que é da gente estar em casa, não há mais tempo da gente ficar fugindo de si mesmo, né? Não querer se encarar, não querer se escutar, ficar ligando televisão, noticiário para ver tragédia, né? Depois está depressiva, está aí pedindo socorro, né? Então, a gente tem que parar para ver o que é as feridas da família, né? As conciliações familiares são extremamente necessárias nesse momento, gente. As pessoas buscarem, se eu tenho um problema com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, meu filho, minha filha, procurar dialogar, procurar trazer a solução, não é? E refletir, né? Meditar. Tem tantas formas maravilhosas que a gente pode fazer enquanto a gente está em casa, né? Para a gente resgatar essa paz familiar. Então, isso é efetivamente uma grande constelação, eu não tenho dúvida. Desde o primeiro momento que eu vi, eu disse, era a oportunidade, sob pressão, né? A humanidade, às vezes, precisa de uma pressão para fazer certas coisas, lamentavelmente, né? E é isso. É aproveitar e se introjetar para buscar ver no que é que a gente tem que melhorar, o que é que a gente pode fazer para crescer, porque vivemos numa matrix o tempo inteiro acreditando que somos o que não somos, né? Sempre com máscaras, sem tirar essas máscaras, né? E achando que a gente está agindo... porque é minha vontade, não é? De repente você está o sistema ali levando, você vai fazendo, né? Inconscientemente. Se você tem consciência, você pode dizer, aqui é o meu lugar, eu me contextualizo no meu lugar, eu fico no meu lugar e deixo o outro no seu lugar. Com todo respeito à ordem hierárquica, entendeu? Então é isso que se faz em constelação. O que é constelar? Uma pergunta que eu tinha que fazer para os que não sabem, né? Os que estão assistindo. Constelar é exatamente contextualizar as pessoas de uma família, né?
contextualizar por cada pessoa no seu lugar, porque se pressupõe, né, que o sofrimento existe porque as pessoas estão fora dos seus lugares. Então, isso é uma disfunção, isso gera sofrimento, conflito, sofrimento, trauma, e aí vem todo tipo de coisa, né? Então, a pessoa se contextualizando, quando a gente termina a constelação, que vê que cada um, aquelas pessoas que no início de uma constelação mostrava aquela animosidade, aquela agressividade, aquele ódio, aquele rancor mortal, né? Quando eu fazia na Espanha, era um negócio sério. Aqui a gente até é mais suave, viu? Mas quando a gente que vê boa aquela é mais suave, brasileiro, porque a gente tem mais, eu acho que o trabalho cristão da compaixão, se bem que eles têm, são um país cristão também, mas eu acho que é por causa das guerras, eu imagino que foi isso, né? Ainda que tem um trabalho muito lindo também na Espanha, muito lindo, muita gente que trabalha lindamente. Então, quando a gente via aquele quadro da irascibilidade, da agressividade, dos ódios, né, em conflito, de repente vê aquelas pessoas abraçadas por amor. É como se a gente estivesse em uma outra dimensão, a gente se trasladasse para uma outra realidade e visse o que é real, é isso aí, é o amor. Como Hellinger diz, em todas as famílias já pré-existe o amor. Né? O problema é que como nas famílias as pessoas nascem, às vezes já são predestinadas desde antes de nascer, né? São predestinadas, como eu disse aqui. Outras assumem o papel depois, começam a se identificar depois, mas muitas são predestinadas. Então, aí os conflitos já começam, vem sofrimento, 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 né? Então, quando a gente contextualiza aquelas pessoas, todos respiram aliviados. A gente vê o semblante de cada pessoa, o alívio, né? A leveza com que a pessoa sai de uma constelação. Isso é muito lindo. Eu sou apaixonada, viu? Eu começo a falar e me apaixono. É lindo mesmo ver você falar. Eu tenho, assim, o que eu tenho visto é que a gente precisa trazer as pessoas para esse momento como uma grande oportunidade. Uma oportunidade de resolução afetiva dentro da sua família, dentro do seu ninho, né? Porque quem está ali dentro daquele ninho, daquele local onde você está nesse momento de isolamento, é o que você precisa resolver esses problemas afetivos, quebrar esses ciclos nocivos, né, que só te trazem situações de desconforto. Então, aproveita esse momento para olhar esses ciclos nocivos de agressividade, de pensamentos, intrigas, né? Compensação de questões pessoais, porque você precisa se ver nesse momento, né? Você está ali fragmentado no outro, né? Todos estamos dentro de um sistema, né? E outra é fazer com que esses relacionamentos que estamos agora em contato sejam pontes, né? Para que a gente possa se realmente conectar, né? Então é um bom momento. E percebendo que se a gente organizar esse sistema, mesmo que seja dessa forma, né, imposta, a gente organiza até a nossa vida financeira, porque a gente vê assim, todo o planeta está questionando, após a pandemia de saúde, a gente vai ter uma outra pandemia, que é a financeira. Mas a gente pode estar começando a organizar essa pandemia financeira, organizando esse sistema familiar, sim. Porque, como você falou bastante, está tudo interligado, né? Porque a gente não é só esse corpo que está aqui fora. A gente foi um corpo dentro de um útero, né? E trazemos tudo dentro desse útero. Tem uma vida ali que muitas vezes a gente não tem como ter acesso nesse momento, nessa vida agora. Então, assim, é aproveitar, né? Aproveitar para observar a sua constelação do momento, né? E não se apegar nos sentimentos nocivos que é existente em todos nós, né? Mas estamos com uma grande oportunidade de buscar, através de várias dicas que você deu, da meditação, da respiração. Eu costumo dizer que meditar é respirar consciente. Você consegue fazer com que o seu sistema funcione, né? Para que todo mundo fala, preciso constelar, todos nós precisamos constelar, para que a gente tenha essa consciência de que cada um em nosso contexto, nosso sistema tem um lugar, não é?
Exatamente, exatamente. Perfeito o que você coloca, Ivana. Perfeito. Quando se contextualiza, quando a pessoa se constela, porque a meta, o ingrediente maior da constelação é o amor incondicional. Essa é a matéria-prima com que Hellinger trabalha. É o amor incondicional, né? A aceitação, eu tinha até que falar sobre isso, né? A aceitação é um processo necessário nas constelações, enquanto a pessoa não aceita o que passou, é uma coisa grave, que muita gente fica naquela ideia mágica, mitológica, né, romântica, de que o passado podia ser diferente. Não se pode esperar isso. O passado já aconteceu, está lá atrás. O que a gente pode fazer é tornar o presente melhor, né? Aceitando o que aconteceu. Se você resiste, você vai repetir esse passado o tempo inteiro, né? Então, a aceitação é uma coisa meio dialética, né? A aceitação, ela traz a resolução, ao passo que a resistência faz a pessoa se identificar com aquilo que a pessoa está rechaçando. Então, muita gente, você não vê os adolescentes como são identificados com os pais? Geralmente, é o momento de maior briga, é na adolescência, né? Começa a brigar com o papai e mamãe, começa a imitá-los, porque o próprio rechaço já faz com que eles se identifiquem, né? E vão agir dessa forma, né? É muito interessante, isso é importantíssimo. A constelação, ela resolve muitas coisas. Gente, eu tenho a alegria de dizer que eu evitei o passamento de várias pessoas. Eu não. A constelação, todos os componentes de uma constelação, eu sou um mero canal, porque sou a constelação medial, ela usa como meio o constelador. O constelador cede o seu coração. O que acontece é isso que eu queria dizer, que faço questão de dizer, né? Que muitos terapeutas, quando aprendiam com Hellinger, pecavam por ficarem no lugar apoiando a vítima e contra o perpetrador. O perpetrador é aquele autor de um mau ato, né? Então, se ficam execrando o perpetrador, porque a gente não se norteia pelas leis morais, pelo politicamente correto, pelo moralmente correto. Constelação se rege por outras leis, pelo amor incondicional, né? Então, quando o terapeuta que ia aprender com Hellinger como lidar com seus clientes, ele mostrava, ele ficava ao lado da vítima, o sistema inteiro passava mal. Quando ele incluía no coração o perpetrador, todos inspiravam aliviados. Então, Hellinger observava tudo isso. Então, o que a gente faz é isso, né? A gente dá um lugar, quando um cliente senta do meu lado, a gente, o constelador, dá um lugar no coração da gente, na alma da gente, para aquela pessoa excluída, para que ela possa participar do sistema e trazer a paz sistêmica. A empatia de um constelador não pode ser individual, ela é sistêmica. Ela tem que visar o benefício do sistema por inteiro, né? Como um todo. Que lindo. Estou vendo aqui Maria falando que você é uma profissional dedicada, profunda no que faz. A constelação conduz o sistema à harmonia na ordem do amor incondicional. Parabéns, Ellen, Ivana. E muita gente falando que vai fazer constelação. Eu que agradeço a Ellen por essa oportunidade de estar vindo aqui, mas o nosso tempinho agora só tem 5 minutos. Mas assim, foi muito revelador, foi lindo, dá vontade de ficar a noite inteira conversando, porque é um tema que é fundamental na nossa vida. Porque a gente só é inteiro se todos no meu sistema fizerem parte. Então, vamos falar isso sempre, né? Cada um fala isso, porque é preciso incluir todos do sistema, para que a gente se sinta inteiro. E Ellen veio e mostrou isso pra gente. Foi lindo, muito grata. Obrigada. Que a gente possa fazer mais vezes. E esse conceito de exclusão não é só exclusão física, não. É a exclusão do coração. Né? É isso que eu digo. A pessoa em casa deve procurar parar e refletir quem é que eu estou excluindo do meu coração, dentro da minha família. Isso é um grande passo. Obrigada, Ivana. Eu é que agradeço por tudo. Você foi muito amável. Agradeço a todos que tenham uma ótima, excelente noite. Muita paz e muita luz e alegria. Um beijo. Amém, a nós todos. Olha, todo mundo pedindo que fizemos mais outras vezes. Vamos buscar mais outro tema, gente. Vamos fazer sim. Ela é uma pessoa maravilhosa, que está com a gente já desde 2000. Nem sei se não vão descobrir nossa idade. Mas muito grata. E assim, o que eu quero dizer para vocês é que olhem o contexto que vocês estão vivendo e sintam esse contexto de vida e
faça com que esse momento seja transformador, tá? E eu vou deixar mais um pouquinho alta a música, Ellen, para a gente concluir, a gente se olhando. Adoro. E aprendiz, é o que somos, aprendiz de um amor não lapidado para um amor lapidado. É isso que viemos fazer, porque tudo é amor. Sintam a música, fechem os olhos e sintam a música e deixem o Instagram derrubar a gente. Te Sou amo, amor amo real. todos vocês. Muito obrigada por terem vindo. Teremos na próxima quarta. Avisem a todo mundo. Não, quarta é São João, então vamos marcar outro dia. Mas eu aviso. Beijo, ouça a música. Vamos fechar os olhos agora e sentir. Gratidão. Obrigada. Obrigada, Ivana. Tchau, tchau. Eu agradeço a todos também.